Olha aí, pessoal, Javier Milei de fato está resolvendo os problemas da Argentina do jeito que eles têm que ser resolvidos, com a solução correta necessária nesse caso, que é justamente combatendo a fonte maior do problema econômico, da crise econômica que se alastrou pela Argentina nas últimas décadas, a impressão de dinheiro, a impressão de moeda. Foi assim que o Milei conseguiu combater a inflação que caiu para níveis muito mais baixos do que quando ele chegou no governo, hein? E principalmente a expansão da base monetária cessou. Eu já falei sobre isso aqui no canal, trago novamente este tema com aqui uma notícia, uma coluna, melhor dizendo, do site The Investor, né? Escrita pelo Rafael Lima, do canal Ideias Radicais. Então, um texto muito bacana que explica como que a coisa está acontecendo de fato lá na Argentina. E olha só, né? Fechados os 6 primeiros meses de 2024, agora nós já sabemos que o governo Milei conseguiu o que parecia impossível. Primeiro superávit financeiro semestral, primeiro semestre todo no azul, todo no positivo desde 2008. Olha que coisa impressionante. E sim, todos os meses, cada um dos meses de 2024 até o presente momento, apresentaram superávit fiscal, superávit de verdade. Vamos conversar então sobre esse tema e ver também como isso está impactando na popularidade do Milei. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, começando pelo último tema que eu citei, a popularidade aqui, né? Olha só essa pesquisa que foi feita, né? Primeiro, como que os argentinos acreditam, né, que o governo Milei está atuando a respeito da questão do dólar, né? O valor do dólar aí e tudo mais, né? Então, veja aqui que essas cores esverdeadas são análises positivas, mais da metade da população, então, acredita que o Milei, 53% da população, acredita que o Milei está de fato fazendo um trabalho bom em relação ao dólar, né? E sendo aqui 20% acredito que é um trabalho muito bom, 32% um trabalho bom, né? E o pessoal aqui, um terço da população acha que ele está agindo muito mal. Esse um terço aqui você sempre vai encontrar em qualquer pesquisa, é impressionante. Mas a imagem do Javier Milei tem aqui um negócio um pouco diferente, né? Veja aqui que a distância entre a imagem positiva e a imagem negativa, né, que está aqui, é considerável. De maneira geral, 55% dos entrevistados consideram o governo do Milei bom, uma gestão boa que ele tá fazendo lá na Argentina, contra 41% que acreditam que é uma gestão ruim, sendo que 26%, mais do que um quarto da população, acredita que a gestão é muito boa, né? A imagem dele é muito positiva, a imagem do Milei, né? Quem acha que a imagem é muito ruim, muito negativa, são 15% da população apenas, uma minoria de fato aí, tem um percentual que acredita que a imagem dele é ruim, mas de maneira geral, né, avaliação boa e muito boa, ultrapassa a metade da população e se comparado ali com a avaliação negativa, enfim, né? Quase que não dá para comparar de fato aí. Não sei se esses números estão certinhos aqui, né? Mas enfim, uma avaliação muito interessante, até porque as medidas de austeridade do Milei não são nada populares. São medidas de sacrifício mesmo. O governo reduzindo os gastos estatais, cortando na carne, mas também impactando a economia de forma geral. Empresas estão fechando, o PIB vai cair neste ano com certeza, mas isso não há a menor dúvida. A Argentina vai ter um ano de recessão, isso é líquido e certo. Desemprego vai acontecer, queda na renda, aumento da pobreza, tudo isso vai acontecer num primeiro momento. É necessário que aconteça. Eram problemas represados que estavam se agravando. Quanto mais tempo fosse empurrado isso com a barriga, isso fosse lá levado para frente, pior seria o cenário quando finalmente a coisa toda desabasse. Então, quanto antes, melhor. E aí o Milei chegou fazendo isso, sem esperar um único dia, já chegou metendo o pé na porta de fato, né? Rafael Lima, conforme eu adiantei no começo do vídeo, canal Ideias Radicais, certamente você conhece, se não conhece, vale muito a pena assistir. O cara tem uma visão econômica
realmente privilegiada. O cara tá há muitos anos aqui no YouTube, pioneiro do libertarianismo por aqui, diga-se de passagem, né? Eu conheci no YouTube libertarianismo por meio dele. Teoricamente, por sites eu já conhecia antes, mas foi por conta do Rafael Lima que eu comecei a acompanhar aqui no YouTube e hoje estou aí fazendo conteúdo também, né? Cara, importante para minha história, portanto. Mas, fora isso, a análise dele aqui é precisa, né? A questão principalmente que ele trata foi do déficit público, que era o motor da inflação. É importante frisar isso até por conta da realidade brasileira, por conta do Lula falar que, na verdade, não tem que ter compromisso nenhum com a questão de segurar os gastos e nada do tipo aí, não precisa ter meta, se tiver que gastar mais, coisas mais importantes do que a meta fiscal, enfim, aquelas bobagens que ele fala, né? Qual que é o problema disso aí? É que a dívida pública, principalmente se ela for muito volumosa, como a dívida brasileira aumentou 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais no espaço de 12 meses. É uma coisa completamente descontrolada. Mas a dívida argentina também disparou de forma tresloucada nos últimos anos. E o que acontece? O governo precisa imprimir dinheiro para cobrir essa dívida. Ele não pode imprimir direto, né? Imprime, joga dentro do balanço dele e acabou. Ele tem que se comprometer com esse valor, né? A maior parte dos países civilizados é assim que a coisa funciona. Só que como aqui no Brasil, como acontece aqui no Brasil, que não tem 1 trilhão de reais disponíveis para o mercado emprestar para o governo assim, todo ano, na Argentina também não tem dinheiro nesse porte, no volume que o governo argentino demandava. Então o governo conversava de forma camarada com o Banco Central, pedindo lá, Banco Central, compra minha dívida aí, imprime dinheiro do nada, aumenta a base monetária para comprar a minha dívida, né? É assim que acontece. E em tese, assim, aquela coisa teórica mesmo, né? Em tese, isso não seria um problema de longo prazo, por quê? Porque o governo se endivida, mas ele quita a dívida depois. Então, o Banco Central imprime dinheiro, aumenta a base monetária, compra a dívida do governo, fica com essa dívida ali, o governo recebe esse dinheiro criado do nada, em que ele trocou por uma dívida, faz circular ali no mercado, comprando alguma coisa, pagando, enfim, faz esse dinheiro circular na economia, e aí, obviamente, a base monetária foi expandida e isso vai ter reflexo. Só que depois o governo vai pagar essa dívida. Então ele vai tomar dinheiro da sociedade via impostos e vai devolver isso para o Banco Central, quitando a dívida. O Banco Central o que vai fazer? Vai pegar, vai estocar esse dinheiro, tirando da base monetária circulante, vai botar ali num cantinho, ali no compulsório, sei lá como é que é o nome, e esse dinheiro vai sair da economia. Está impresso, é base monetária, mas não circula, então não tem impacto inflacionário, né? Só que o governo nunca paga a dívida, óbvio, né, que não paga, né? Jamais paga. Até então não pagava, né? O padrão era esse. Aí a base monetária só subia e não tinha uma contraparte. O que o Milei fez? Acabou com o problema cortando na raiz. Foi justamente acabando com os déficits públicos, um corte aí de mais de 30% nos gastos estatais, né? 32% em termos reais, e aí, obviamente, apresentou um resultado positivo, superávit financeiro, né? Importante, não é superávit primário, é superávit depois de pagar o serviço da dívida. Os juros, uma coisa assim impressionante, um resultado que não acontecia desde 2008, portanto, né? Até melhor que o Brasil, né? Porque eu não sei se o Brasil já teve isso aqui alguma vez na sua história, né? 6 meses seguidos? Duvido muito. Mas, então, esse superávit fiscal foi de 488 bilhões de pesos, mais de 500 milhões de dólares, né? Em comparação, isso aqui foi o superávit de junho, tá? Não é o total do ano, não. Isso aqui é de junho. E no mesmo ano, o mesmo mês no ano passado, né, junho de 2023, o resultado foi um déficit de 611 bilhões de pesos, que na cotação atual deve dar o quê? Uns 700 milhões de reais, numa grana considerável para um único mês, diga-se de passagem, né? Em reais daria aí quase 4 bilhões de reais de déficit, lembrando que a economia da Argentina é menor do que a brasileira, as proporções são diferentes aqui, né? E agora, o resultado financeiro, né, isso aqui é o superávit primário, o resultado financeiro, né, já com o serviço da dívida, foi de 238 bilhões de pesos, deve ter dado aí uns 250 milhões de dólares, uma grana violenta com certeza, sendo que o déficit fiscal
no ano passado, em junho do ano passado, foi de 708 bilhões de pesos, né? Certamente aqui, um valor 700, aqui está dando 500, deu 500 bilhões de pesos, né? Uns 700 milhões de dólares, mais ou menos aí, perto disso, né? Então, de maneira geral, os 6 primeiros meses deste ano, houve um superávit primário de 6,9 trilhões de pesos, né? E aí, certamente estamos falando de algo acima de 6 bilhões de dólares de superávit até agora, meu amigo. Isso aqui é dinheiro que o governo faz sobrar depois de tudo, né? Então, ele tem duas alternativas aí. Uma é simplesmente quitar a dívida, reduzir o tamanho da dívida, aproveita esse superávit e paga o montante da dívida ali para abater o total, fazer essa dívida decrescer em relação ao PIB de forma mais rápida. Ou ele pode simplesmente rolar a dívida, manter ela estável, pagar os juros e manter essa dívida estável e usar esse valor, por exemplo, para cortar impostos. Isso aí seria algo muito interessante e o Milei já tem feito algo nesse sentido. Um governo que tem feito tudo certinho, com certeza, atacou o problema, o fundamento dele para evitar a perpetuação desse cenário terrível, caótico na economia argentina, e os resultados estão aí, não apenas econômicos, resultados de popularidade também. Milei é um cara amado por grande parte dos argentinos, apesar do esforço terrível que todos precisam fazer para corrigir os problemas do passado. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.